Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. O Livro da Reversão do Destino. Parte 16. Capítulo 177. Desde que Lin Shangshen abriu o espaço e entrou no antigo campo de batalha, os outros santos não conseguiram mais ficar quietos. Eles concentraram todos os seus esforços em abrir passagens e invadir o local. A aura aqui era aterrorizante demais. Alguns santos mais fracos foram diretamente aniquilados pelo terrível poder destrutivo. Medicina sagrada. Aquela é a medicina sagrada formada pelo sangue de um lendário quase imperador. Todos viram uma flor vibrante, desabrochando em cores magníficas, devorando as leis do universo, enraizada acima de um vasto rio de sangue. Esta era uma medicina sagrada completa, formada pelo grande Dao e pelo sangue de um quase imperador. Uma medicina sagrada completa era suficiente para estender a longevidade de um santo ou até mesmo permitir que vivessem uma segunda vida. No momento em que a medicina sagrada apareceu, os corações de todos erraram uma batida e em um instante, os santos agiram, querendo colhê-la. Os especialistas do Reino Santo, que eram lendários no mundo exterior, lutaram aqui até o sangue correr como rios por uma medicina sagrada. Mas ainda havia algumas figuras antigas que permaneceram imóveis, caminhando em direção às partes mais profundas. Eles sabiam que este lugar não era apenas o antigo campo de batalha de um quase imperador, mas também o local onde um supremo, um antigo ser de nível grande imperador, caiu após uma sublemação extrema. Não era algo tão simples quanto apenas uma medicina sagrada. Aquilo é, um fragmento de arma imperial. Uma existência poderosa ficou chocada. Um fragmento quebrado, do tamanho de uma estrela, flutuava no ar. Embora tivesse perdido o brilho, ainda exalava uma aura antiga e poderosa, possuindo a majestade para fazer todas as raças se submeterem. O pensamento divino dentro da arma imperial caiu, mas ela ainda possui um poder tão terrível. Murmurou uma existência antiga em voz baixa com um tom cheio de horror. Mesmo uma arma imperial estraçalhada, incompleta e sem seu pensamento divino, ainda continha as leis do Dao imperial. Tal tesouro era definitivamente uma fortuna que desafiava os céus para muitos reis santos. O fragmento levou muitos reis santos a lutarem por ele, e alguns chegaram a cair em combate. Mas ainda havia potências antigas que escolheram continuar avançando. Este antigo campo de batalha era realmente espantoso, até as armas imperiais foram destruídas. Quanto mais fundo iam, mais pavor todos sentiam. Um quase imperador também é um imperador. Seres marcados com a palavra imperador estão destinados a trilhar aquele caminho supremo do Dao, posicionando-se no pico do universo. Armas imperiais quebradas estavam espalhadas por toda parte, e todos já estavam entorpecidos. Disse que em uma batalha do passado, Nangou Shen, o senhor da montanha da queda da terra, e o lendário ancestral mítico do domínio do mistério celestial lutaram juntos contra um alcançador do Dao alternativo, um supremo, usando 3 armas imperiais. 2 delas autodetonaram seus pensamentos divinos, e a espada do firmamento roxo, a arma imperial da seita do Dao do firmamento roxo no domínio do submundo azul, está desaparecida. Justo quando um antigo grande santo recontava respeitosamente a lenda, uma aura aterrorizante apareceu subitamente dentro do antigo campo de batalha. Todos olharam e sentiram o couro cabeludo formigar. Aquilo é. O rio de sangue varreu o local, submergindo grande parte do antigo campo de batalha. Os fragmentos de armas imperiais foram submersos e de dentro emanou uma aura incrivelmente pavorosa, deixando muitas potências horrorizadas. Aquela aura excedia em muito a imaginação deles. Um poderoso rangeu os dentes com as pernas tremendo e gaguejou. Isto é majestade imperial. Será que naquela batalha do passado, aquele supremo ainda não morreu? Ele vai retornar agora? Se um supremo emergisse, quem poderia detê-lo além de um grande imperador desta era? Mas os grandes imperadores desta era já haviam começado a declinar, não eram mais jovens e não apareciam há dezenas de milhares de anos. Bang! O santo que conseguiu agarrar a medicina sagrada estava exultante. Antes que pudesse terminar de comemorar, uma aura aterrorizante travou nele e em um instante, ele foi diretamente obliterado, seu corpo de santo deixando de existir. Dentro do antigo campo de batalha, 2 figuras apareceram. O misterioso homem de meia-idade usando uma máscara roxo-preta brincava com a medicina sagrada na mão, olhando para as profundezas. Su Shen estava surpreso em seu coração. Aquela aura não era outra senão a do supremo carniceiro de sangue do passado, mas era muito menos pavorosa do que a original. Possuindo apenas um cultivo próximo ao de um quase imperador, o supremo carniceiro de sangue está morto, e dentro de seu cadáver, um novo pensamento divino realmente nasceu. Su Shen e o ancestral da matança deram um passo e desapareceram de onde estavam, indo para as profundezas do campo de batalha. Após a partida dos dois, os santos ainda sentiam um medo remanescente. Que pessoa pavorosa! Quem exatamente é ele? Por que apareceu de repente? Eu sei. Aquele é o Senhor Demônio da Matança, o prodígio mais forte dos últimos 10.000 anos, que obteve o legado do Imperador da Matança. O que está ao lado dele deve ser o lendário ancestral da Matança, uma potência suprema que atravessou todas as raças e viveu por incontáveis anos. É realmente o salão do Deus da Matança. Parece que desta vez o destino não será pacífico. A aparição de Su Shen e do ancestral da Matança abalou todas as direções. Nas profundezas do antigo campo de batalha, um mar de sangue surgia, ocultando uma figura incrivelmente pavorosa que passava por uma transformação.
O Supremo que morreu no passado havia realmente revivido, e uma espada imperial completa estava sendo suprimida por ele, que devorava o pensamento divino em seu interior. Neste momento, outra figura majestosa confrontava aquela figura terrível. Você tem uma aura familiar. Ela me causa nojo. O Supremo Carniceiro de Sangue falou friamente, emitindo uma malícia infinita. Embora seu corpo imperial não possuísse o poder aterrorizante do passado, ainda tinha força para suprimir todos os céus. A expressão de Lin Shanshen era solene. A malícia monstruosa nascida do corpo imperial, uma vez liberada, provavelmente causaria tumulto no universo. Lin Shanshen disse, meu pai matou seu corpo verdadeiro no passado. Hoje, este seu pensamento maligno encontrou a mim. Este é o seu destino. Você cairá completamente aqui. Diante de um ser supremo do passado, Lin Shanshen não demonstrou medo. Ele queria suprimir aquele pensamento divino pavoroso. As leis do corpo supremo da vida eterna surgiram. A grande realização de seu corpo lhe dava força para enfrentar um quase imperador. Ridículo, verdadeiramente ridículo. Uma mera criança realmente ousa ser desrespeitosa comigo. Você é muito inferior àquele do passado. O Supremo Carniceiro de Sangues zombou, tentando abalar a vontade de Lin Shanshen, mas ele estava determinado a suprimi-lo. Lin Shanshen não era um grande santo comum, e o pensamento maligno do Supremo não era um quase imperador comum. Quando as duas potências inigualáveis colidiram, o céu e a terra desabaram. Absolutamente não podemos deixar tal criatura maligna sair deste lugar. Os corações de alguns antigos grandes santos entre as miríades de raças estavam pesados. Embora o grande santo Shanshen fosse poderoso, enfrentando um supremo do passado, ele ainda estava em desvantagem. 3 antigos grandes santos que haviam emergido atacaram o Supremo Carniceiro de Sangue juntos, sem hesitação. Somente neste momento eles poderiam abandonar o ódio mútuo. A interferência repentina fez o Supremo rugir. Um bando de formigas, como ousam ofender a majestade de um Supremo? Capítulo 178. Um antigo santo foi instantaneamente explodido, seu sangue manchando o céu e espalhando terror nos corações de todos. O Supremo Carniceiro de Sangue era realmente poderoso demais. Ele pensou originalmente que ao matar rapidamente uma formiga, aquele grupo de tolos recuaria. Inesperadamente, a resistência deles tornou-se ainda mais feroz. Nenhum único santo escolheu recuar. Até mesmo os reis santos tímidos ao lado juntaram-se ao campo de batalha, sem medo da morte. Quanto mais pavoroso o Supremo se tornava, mais eles precisavam abatê-lo. Os quase imperadores que protegeram as raças no passado não teriam derramado seu sangue em vão. Se o deus do Dao do Supremo Carniceiro de Sangue ascendesse novamente à posição suprema, seria outra catástrofe inevitável para todos. Um bando de tolos, rugiu o Supremo em fúria. Ele era apenas um pensamento maligno, incapaz de compreender as ações daquelas pessoas que jogavam suas vidas fora por nada. De repente, uma intenção de matar extremamente pavorosa desceu, dividindo o campo de batalha. Uma espada de sangue carmesim flutuava, exalando uma intenção monstruosa, parecendo decidida a massacrar todos os seres vivos. A mudança repentina deixou tanto o Supremo quanto todos no campo de batalha nervosos. Ninguém sabia se aquela aura aterrorizante era amiga ou inimiga. Ondulações apareceram no espaço, abrindo-se para formar uma passagem. De dentro emergiu uma figura pavorosa, fazendo com que a aura destrutiva ao redor se afastasse automaticamente. É alguém do Salão do Deus da Matança. O Salão do Deus da Matança não tinha uma boa reputação entre as raças. A atmosfera solidificou-se ao extremo. O olhar de Su Shen varreu indiferentemente todos os presentes. Meu Salão do Deus da Matança consiste em assassinos. Como assassinos qualificados, devemos receber recompensas generosas por aceitar missões. Lin Shanshen disse que se o preço for alto o suficiente, o Salão do Deus da Matança ousa matar até um imperador. Pergunto-me se o salão ousa abater um antigo supremo hoje? A voz de Su Shen, abafada por sua máscara, era rouca ao dizer. É apenas um pensamento maligno nascido dentro do corpo de um supremo. Por que não ousaríamos? No entanto, meu salão precisa levar um item como recompensa. Lin Shanshen concordou sem hesitar, dizendo decisivamente, bom, o embrião demoníaco do deus da matança exalava uma intenção monstruosa envolvendo Su Shen. O inigualável deus Rakshasa apareceu, segurando uma espada divina, e golpeou diretamente o Supremo Carniceiro de Sangue. Com um cultivo de primeiro nível de grande santo, ousar confrontar diretamente um antigo supremo espantou muitos santos. Este era o salão do deus da matança, fazendo todas as raças amá-los e odiá-los ao mesmo tempo. O Supremo Carniceiro de Sangue sentiu a aura perigosa e exclamou horrorizado. O que Vossa Excelência deseja? Eu lhe darei. Contanto que Vossa Excelência possa me ajudar a matá-los, estou disposto a pagar 10 vezes a recompensa. Su Shen não parou, apenas dizendo friamente, 10 vezes a recompensa é de fato tentador, mas os assassinos do meu salão do Deus da Matança são assassinos com princípios. Su Shen não sabia que suas palavras faziam as emoções de todos oscilarem como uma montanha russa. Alguns desprezavam os métodos implacáveis do salão do Deus da Matança, mas agora tinham que admirá-los. Os assassinos do salão, desde os mais fortes até os comuns, todos tinham princípios. Para assassinar prodígios e anciãos de forças hostis, o Salão do Deus da Matança era a escolha certa. O Supremo rugiu de raiva. A força de Su Shen já era aterrorizante, e ainda havia Lin Shanshen, um prodígio no pico do reino grande santo com um corpo divino de grande realização. Além disso, os muitos especialistas poderosos de fora do domínio estavam atacando continuamente, e logo ferimentos apareceram em seu corpo. Neste momento, uma aura afiada explodiu de repente. Sem que ninguém percebesse, uma figura se aproximou do Supremo Carniceiro de Sangue e desferiu um golpe fatal, ferindo-o gravemente. Todos ficaram atônitos, e ao verem a figura claramente, era na verdade um ser semelhante a um bebê.
Aquele é o ancestral da matança do Salão do Deus da Matança. Ele estava à espreita nas sombras, esperando por uma oportunidade para atacar. Que técnica de furtividade pavorosa! Nem mesmo o antigo Supremo pôde detectá-lo. Os santos ficaram incomparavelmente cautelosos. Eles também não o detectaram. Se o ancestral da matança os tivesse atacado, quem poderia ter esquivado daquele golpe fatal? Se fosse um quase-imperador mais fraco, provavelmente teria perecido diretamente. Este era um ser que alcançou o ápice do caminho da matança, o ancestral que fazia todos os seres vivos tremerem de medo. Até Su Shen ficou um pouco surpreso. O ancestral era realmente muito poderoso. Quando lutou contra o antigo grande santo da seita do Dao no passado, ele esteve em desvantagem. Agora parecia que se o ancestral tivesse se escondido no escuro, aquele antigo grande santo provavelmente teria morrido há muito tempo. No entanto, Su Shen não hesitou. Como o Supremo Carniceiro de Sangue estava gravemente ferido, era natural golpeá-lo enquanto estava caído. Ele agiu imediatamente junto com Lin Shangshen para bloquear a rota de fuga do Supremo. O Supremo rugiu inconformado. Eu não aceito. Eu realmente não aceito perecer nas mãos de um bando de formigas. O corpo do Supremo Carniceiro de Sangue foi aniquilado. Desta vez, ele estava completamente morto, sem possibilidade de renascimento. Su Shen sentiu a intenção de matar de seu embrião demoníaco do Deus da Matança surgir drasticamente, e seu cultivo rompeu rapidamente, avançando 3 reinos diretamente para o 4º nível de Grande Santo, poupando-lhe 1000 anos de cultivo árduo. Isso deixou Su Shen feliz, ele não esperava tal colheita nesta viagem. No entanto, o que importava ainda mais para Su Shen era a lâmpada de óleo de bronze deixada de sua vida anterior. Com a supressão do Supremo Carniceiro de Sangue dissipada, uma região apareceu, com uma espada pavorosa suspensa, protegendo 2 corpos quebrados. Aquela espada era precisamente a espada imperial do firmamento roxo do passado, que Su Shen havia lançado no Reino do Vazio em sua vida anterior. No entanto, ela não retornou ao domínio do submundo azul. Em vez disso, escolheu voltar e proteger os 2 corpos quebrados. Apenas para encontrar o esquema final do Supremo, que queria usar o Deus do Dao dentro da espada imperial para viver sua segunda vida. Neste momento, o Deus do Dao da espada imperial estava extremamente fraco, parecendo prestes a se dissipar a qualquer momento. Sentindo o desaparecimento da aura do Supremo, o poder da espada imperial desapareceu gradualmente. Como esperado de um Supremo, mesmo após uma sublimação extrema, ele ainda tinha tais métodos. Ele estava a apenas um fio de cabelo de viver sua segunda vida. Su Shen maravilhou-se em seu coração. Não entenda mal o fato de o grande imperador Yan Yuashen e o grande imperador das miríades de santos matarem continuamente tantos supremos não significa que eles sejam fracos. Significa sim que os grandes imperadores são fortes demais, verdadeiramente invencíveis no universo. A menos que um Supremo passe por uma sublimação extrema, abandonando tudo para lutar, só então teriam uma chance de resistir. Um Supremo Carniceiro de Sangue, que não era de destaque entre os Supremos, quase viveu uma segunda vida. Os métodos e astúcia desses antigos imperadores superavam em muitos seres comuns. Infelizmente, ambas as vidas foram interrompidas por Su Shen. A sorte deles foi insuficiente. Muitos seres olharam para Su Shen. Eles não haviam esquecido que este senhor demônio da matança do Salão do Deus da Matança iria levar um item. Esta era a recompensa pela intervenção do salão. Ninguém objetou porque ninguém ousava ofender o Salão do Deus da Matança. Se eles falhassem em matar, isso realmente levaria a noite sem descanso. Poderia ser. O Salão do Deus da Matança quer aquele armamento imperial? Alguém adivinhou. Embora o Deus do Dao dentro daquele armamento estivesse extremamente fraco e incapaz de liberar todo o seu poder, ainda era um armamento imperial. Mesmo sem um Deus do Dao, ainda seria invencível sob o céu. Infelizmente, para a surpresa de todos, o Senhor Demônio da Matança não escolheu o armamento imperial. Nem escolheu os corpos quebrados dos 2 antigos especialistas quase imperadores. Em vez disso, escolheu uma lâmpada de óleo quebrada. Após pegar a lâmpada, Su Shen e o ancestral da matança deixaram diretamente o antigo campo de batalha. O que, exatamente, é aquela lâmpada de óleo de bronze? Ela é mais preciosa do que um armamento imperial? Todos ficaram intrigados. Até Lin Shangshen se preparou para não conseguir recuperar o armamento imperial do firmamento roxo. No entanto, inesperadamente, o que o Senhor Demônio da Matança escolheu não foi um armamento imperial, mas um item do qual ele nunca tinha ouvido falar. Capítulo 179. Dentro do Salão do Deus da Morte, Su Shen brincava com a lâmpada de óleo de bronze em sua mão. Com a misteriosa lâmpada de bronze, ele poderia viver desde esta era do declínio do Dharma até a abertura do grande mundo. O ancestral matador estava muito surpreso. Que tipo de item é este? É ainda mais precioso do que uma arma imperial? Sobre essa questão, Su Shen apenas disse levemente. Este item não é naturalmente tão precioso quanto uma arma imperial, mas nas mãos de algumas pessoas. O efeito que pode exercer não será muito inferior ao de uma arma imperial. Armas imperiais são, em última análise, objetos externos. No entanto, a lâmpada de óleo de bronze dava a Su Shen a esperança de alcançar o Dao, uma centelha de oportunidade para se tornar um grande imperador, o que é longe de ser comparável a uma mera arma imperial. O ancestral matador ainda estava muito confuso, mas não perguntou mais nada. Essencialmente, ele era apenas um servo do sucessor do imperador matador, uma ferramenta criada pelo imperador para proteger seu herdeiro. Su Shen refinou a lâmpada de óleo de bronze.
Em sua vida anterior, ele confiou nela para estender sua vida por um milênio após o outro. A estrada do imperador ainda não está aberta. Você deseja embarcar nela? O ancestral matador ficou muito surpreso ao saber da ideia de Su Shen. Su Shen assentiu. Eu tenho um trunfo que me permitirá viver até o grande mundo, e naquele momento, me tornarei um imperador. Ao ouvir a resposta de Su Shen, o ancestral matador pareceu ter pensado em algo e apenas disse, cuide-se. O universo é vasto, não abrangendo apenas o reino Vango e as miríades de raças do céu estrelado, mas também contendo vastos territórios infinitos. Ninguém sabe quão imensas são essas incontáveis galáxias, talvez apenas os grandes imperadores saibam. E dentro deste território sem limites, existe uma margem, onde residem incontáveis vestígios deixados por imperadores do passado. Esse lugar é conhecido como o Reino do Antigo Imperador. E o caminho das várias raças do universo até o reino do antigo imperador é chamado de Estrada do Imperador. Ao longo deste caminho, encontram-se prodígios inigualáveis que não surgem nas grandes potências do universo há dezenas ou até centenas de milhares de anos, além de incontáveis obstáculos. Apenas os verdadeiros fortes podem chegar ao fim. Su Shen não havia percorrido este caminho em sua vida anterior, mas desta vez, ele pretendia alcançar o destino antes do previsto. Sob a era do declínio do Dharma, até mesmo a estrada do imperador havia se tornado desolada. No entanto, Su Shen também encontrou prodígios de inúmeras raças, e houve também magnatas supremos que o emboscaram pelo caminho, levando a grandes batalhas. Olhando para o poderoso cadáver flutuando no reino do vazio, este era um inimigo formidável que ele havia matado após uma grande luta. Ele se autodenominava Rei Celestial de Osso e possuía um físico aterrorizante. Ele estivera à espreita em um domínio estelar, emboscando os prodígios que entravam na área. Seu enorme trono de ossos brancos despedaçou-se durante a batalha. Cada osso estava entalhado com diferentes runas de origem, e era impossível saber quantos prodígios haviam morrido nas mãos do Rei Celestial de Osso. Mesmo que esses prodígios fossem figuras com porte de grande imperador que surgiam em uma potência apenas uma vez a cada dezenas ou centenas de milhares de anos. Após matar o inimigo formidável, o nível de cultivo de Su Shen avançou do 5º nível do Reino do Grande Santo para o 6º nível. É importante notar que ele levou 500 anos para avançar do 4º para o 5º nível. Agora, apenas ao matar um prodígio poderoso, ele havia rompido um nível. O embrião demoníaco do Deus Matador forneceu a Su Shen uma assistência imensa, sendo verdadeiramente digno de ser a base de uma pessoa com grande sorte em uma era. Su Shen refinou os padrões divinos de origem do Rei Celestial de Osso e os integrou à espada do Deus Matador, gastando várias décadas no total, e continuou a avançar em direção ao reino do antigo imperador. 2000 anos depois, dentro de um domínio estelar, Su Shen ergueu a cabeça pensativo. As leis neste universo haviam se tornado mais completas e o que de origem havia se tornado mais rico. O mundo começou a se aquecer e talvez em mais 2 ou 3 mil anos, reis santos romperiam continuamente para o reino do Grande Santo. Apenas um pequeno número de pessoas percebeu este fenômeno. Su Shen sabia que a aura de seu irmão jurado havia enfraquecido novamente e não conseguia mais manter seu estado de pico. O invencível grande imperador de outrora também estava inevitavelmente em declínio. Tempo consiste verdadeiramente nas duas palavras mais cruéis. Ao longo da história, incontáveis grandes imperadores, incapazes de aceitar seu declínio lento, escolheram cortar o próprio Dao e entrar em áreas restritas, buscando o método da vida eterna. O domínio estelar vibrou e incontáveis seres sentiram uma aura extremamente aterrorizante passar. Em apenas um momento, fez com que bilhões de trilhões de seres sentissem como se tivessem caído em um poço de gelo. Todas as principais linhagens do Dao ficaram em alerta máximo, pois aquela aura de que assassino aterrorizante as fez pensar que a potência da área restrita estava prestes a emergir. Em uma terra antiga, uma figura voou de uma tumba, dando 3 passos e caminhando em direção à estrela onde Su Shen estava localizado. Apenas a existência mais antiga deste domínio estelar abriu os olhos e murmurou. Aquele ali emergiu. Dizem que ele foi uma figura invencível que uma vez lutou contra um imperador, um prodígio de nível de rei celestial. Agora ele foi despertado. Poderia ser que esta geração embarcará mais uma vez na estrada do imperador para lutar pela supremacia? O mundo agitou-se e o incontável que de origem convergiu em uma maré, submergindo um domínio estelar. O nível de cultivo de Su Shen em 2000 anos avançou do 6º nível do Reino do Grande Santo para o 8º nível. Agora, com o afrouxamento da supressão do mundo, seu nível de cultivo rompeu mais uma vez seus limites, alcançando o 9º nível do Reino do Grande Santo. Nesta era sem um quase imperador, quão aterrorizante era uma potência no 9º nível do Reino do Grande Santo. Ele poderia ser chamado de invencível no universo. No entanto, Su Shen não foi arrogante. Ele sentiu uma aura igualmente aterrorizante se aproximando rapidamente. Logo, um ser sagrado prateado cruzou incontáveis espaços e apareceu neste domínio estelar. Aquele ser prateado tinha 8 asas prateadas crescendo em suas costas e uma roda divina dourada condensada de incontáveis origens acima de sua cabeça. Esta era uma existência ainda mais poderosa do que o Rei Celestial de Osso que Su Shen encontrou 2000 anos atrás. O ser prateado falou seu tom levemente chocado. Não há marca de outras eras em seu corpo. Poderia ser que você é um prodígio desta era do declínio do Dharma, embarcando na estrada do imperador? A era do declínio do Dharma representa que as leis do céu e da terra não estão completas. Nesta era, um corpo divino comum pode se tornar uma figura importante de alto nível entre todas as raças. É quase impossível que um físico comparável a um tabu nasça. No grande mundo, houve pouquíssimos seres da era do declínio do Dharma que alcançaram o Dao ao longo da história. No entanto, nesta era onde as leis são incompletas, alguém realmente cultivou até o 9º céu do Reino do Grande Santo apesar da supressão, o que é verdadeiramente aterrorizante. Não é de se admirar que aquele ser prateado estivesse tão chocado, porque nem mesmo ele conseguia fazer isso. Su Shen olhou para o ser prateado que aparecia e disse, quem é Vossa Excelência?
E o que você quer dizer com marca da era? O ser prateado disse, eu venho da raça dos anjos alados. Você pode me chamar de rei celestial de asas prateadas. Quanto à marca da era, essa é uma marca única possuída por seres de cada era de grande imperador, um rastro da existência de um grande imperador. Quanto mais antiga a marca de um ser, mais difícil é para ele romper, pois não são tolerados pelo céu e pela terra. Os olhos de Su Shen brilharam. O ser que se autodenominava rei celestial de asas prateadas, assim como o rei celestial de osso que ele matara antes, não era um prodígio desta era e conhecia os segredos antigos que existiam na estrada do imperador. Diante de uma existência com a qual ele poderia se comunicar, Su Shen temporariamente deixou de lado sua intenção assassina. Capítulo 180. Com o rei celestial de asas prateadas, Su Shen aprendeu muito sobre a estrada do imperador. Talvez o rei celestial não quisesse ser inimigo de Su Shen. Um prodígio aterrorizante que poderia alcançar a grande realização do 9º nível de grande santo sob a supressão da era do fim do Dharma, e quisesse fazer amizade com ele. O rei celestial de asas prateadas contou a Su Shen alguns segredos sobre a estrada do imperador que Su Shen nunca conhecera. Su Shen havia passado por reencarnações em muitas vidas, mas esta era sua primeira vez pisando na estrada do imperador. Embora várias forças principais tivessem registros da estrada do imperador, todos eram vagos e pouco claros. Talvez fosse um caminho que havia perdido seu propósito de exploração, incapaz de cultivar um especialista verdadeiramente inigualável. Dentro da estrada do imperador, muitos segredos estavam escondidos, com incontáveis forças aterrorizantes e prodígios inigualáveis que viveram de várias eras até agora. Entre esses prodígios, eles eram divididos em prodígios comuns, prodígios de nível rei celestial e as lendárias existências de nível proibido. Aqueles que podiam pisar na estrada do imperador, mesmo os prodígios mais comuns, possuíam a força para lutar acima de seu nível, com cultivo de grau de Dao e talento de grau de corpo divino sendo o padrão. Quanto ao nível rei celestial, na visão de Su Shen, este nível havia alcançado o extremo em um certo Dao. Seu corpo divino ou corpo santo estava perto da grande realização e seu nível estava no pico do Dao. No entanto, a lacuna entre os prodígios de nível rei celestial também era enorme. Por exemplo, o rei celestial de asas prateadas que Su Shen encontrou neste momento, estava provavelmente entre a elite dos prodígios de nível rei celestial. Não levaria mais do que 10 movimentos para ele matar o rei celestial de osso, que conheceu 2000 anos atrás. O lendário nível proibido Su Shen estimou deveriam ser monstros do nível de Wang Yunfei, destinados a se tornarem imperadores, desde que tivessem sorte suficiente. Poderia haver mais de um monstro de nível proibido como Wang Yunfei. Infelizmente, todos foram azarados, possuindo potencial para se tornarem imperadores, mas perdendo a oportunidade. O rei celestial de asas prateadas também discutiu com Su Shen algumas linhagens poderosas do Dao na estrada do imperador, bem como aqueles clãs reclusos profundamente escondidos, incluindo entidades colossais que deram à luz 2 grandes imperadores e linhagens de Dao aterrorizantes que existiram por milhões ou até dezenas de milhões de anos, com 4 ou até 5 imperadores. Eles existiam apenas para cultivar grandes imperadores, mesmo que o tumulto das trevas varresse o universo. Nenhum deles emergeria para detê-lo ou estaria disposto a resistir ao tumulto das trevas. Estes existiam apenas dentro da estrada do imperador. Mesmo em sua vida anterior, Su Shen nunca ouvirá falar de forças tão aterrorizantes. Quão difícil era cultivar um grande imperador. Isso não era apenas lutar contra os prodígios de um universo, mas também contra os prodígios supremos das eras passadas. Mesmo no domínio celestial dos 9 céus, os grandes imperadores nascidos dos tempos antigos até o presente não excederiam o número de dedos em 2 mãos. Além de ouvir falar do salão da execução de deuses, uma força tão aterrorizante que deu à luz 2 grandes imperadores, Su Shen nunca ouvirá falar de qualquer outra força que pudesse produzir 2 grandes imperadores. Uma força com 4, 5 imperadores, quanto mais um supremo. Até mesmo um grande imperador da era atual provavelmente ficaria cauteloso. O rei celestial de asas prateadas sorriu amargamente e disse, eu posso sentir que sua força é muito poderosa. Talvez neste grande mundo, eu novamente serei incapaz de chegar ao fim. É realmente frustrante. Quando pisei pela primeira vez no caminho antigo, encontrei aquele sujeito, Yan Yuashen, e fui derrotado por ele. Esperei amargamente por um grande mundo, e quando emergi, encontrei uma existência proibida, embora ele ainda não tivesse alcançado o Dao. Neste grande mundo, eu não posso alcançar o Dao. Mesmo que eu me cele, não posso sobreviver até o próximo grande mundo. Meu corpo não apodrecerá, mas em centenas de milhares de anos, minha alma também morrerá. Su Shen disse, você quer lutar comigo? O rei celestial de asas prateadas juntou as mãos e disse, a competição do grande Dao é apenas para o presente. Embora não seja um grande mundo agora, tendo encontrado você, não posso mais esperar por um grande mundo. Su Shen não pôde recusar. Se ele recusasse esta batalha, o rei celestial apenas se ressentiria dele, dificultando seu coração do Dao para alcançar o objetivo. Derrotar o rei celestial de asas prateadas de forma justa, mesmo que significasse a morte. Este era o coração do Dao e o orgulho de um prodígio de nível rei celestial, algo mais importante do que a vida. O rei celestial espalhou suas asas, dispersando runas densas. Este era um físico incrivelmente aterrorizante, prestes a alcançar a grande realização. A roda divina dourada suspensa acima de sua cabeça girava, irradiando luz divina. Esta era outra habilidade divina inata aterrorizante, transformando-se em um rastro prateado, avançando em direção a Su Shen. Su Shen deu tudo de si. Seu corpo divino do espírito primordial transformou-se em uma imagem de Rakshasa, seu corpo divino de grande realização abalou o domínio estelar. A intenção assassina do embrião demoníaco do Deus Matador desceu e a luz da espada do Deus Matador varreu adiante.
engajando-se em batalha com o Rei Celestial de Asas Prateadas. Esta batalha do vasto domínio estelar mergulhou em uma terra desolada durando vários meses. Um dilúvio de sangue caiu e as leis residuais tingiram a terra morta. Em poucos anos, a vida regenerou-se na terra morta, transformando-a em uma terra abençoada. Ninguém sabia que um prodígio inigualável, que uma vez lutara contra antigos grandes imperadores em sua juventude, havia caído aqui. O Rei Celestial de Asas Prateadas morreu pelas mãos de Su Shen. O embrião demoníaco do Deus Matador também alcançou a grande realização neste momento. Su Shen ficou aqui por 1500 anos, suprimindo completamente o embrião demoníaco de grande realização antes de continuar mais profundamente no céu estrelado. Outros 500 anos se passaram. Su Shen chegou a um domínio estelar desolado. Uma aura aterrorizante emanava daqui, parecendo querer devorar todas as coisas, mas fez Su Shen se sentir de certa forma familiar. Su Shen foi explorá-lo. Isto é, a aura de um embrião demoníaco. Alguém está passando por uma transformação. Su Shen percebeu que dentro deste domínio estelar desolado, outro embrião demoníaco estava se formando. Ao contrário de seu embrião demoníaco do Deus Matador, este era um mal que devorava todos os seres vivos, e a aura familiar lembrou Su Shen de uma velha conhecida. Sua irmã mais nova de sua vida como Zhou Shen ou Anshan. Ela não morreu na grande mudança na região oeste, em vez disso embarcou na estrada do imperador, obtendo uma grande oportunidade e passando por sua transformação final. Su Shen estreitou os olhos e não aproveitou a oportunidade para atacar. Ele subitamente pensou em algo. Su Shen partiu e outros 3000 anos se passaram. Ele viajou por muitos lugares, deixando para trás muitas lendas, mas nunca encontrou o lendário reino do antigo imperador. Talvez ele realmente só aparecesse quando o grande mundo se abrisse. Gradualmente, Su Shen nunca mais apareceu, nem houve qualquer notícia dele. O Lorde Demônio Assassino tornou-se uma lenda na estrada do Imperador, e também se tornou um arrependimento nos corações de incontáveis forças. Um prodígio inigualável nascido na hora errada. Com o desaparecimento de Su Shen, mais e mais prodígios começaram a surgir. Eles começaram a embarcar na estrada do Imperador, e incontáveis prodígios e indivíduos fortes morreram. O grande mundo era glorioso, mas algumas figuras familiares ou desconhecidas apareceram. Prodígios proibidos da era anterior emergiram, chocando-se com miríades de raças, e mulheres lendárias que se selaram em linhagens poderosas do Dao montaram dragões, suas espadas suprimindo todas as direções. Havia também prodígios das linhagens do Dao de 4 imperadores, carregando o coração do Dao para provar seu Dao, embarcando em um caminho sem precedentes. A cortina da Era de Ouro foi aberta. A lenda do Lorde Demônio Assassino gradualmente desapareceu. Esta era uma era onde as estrelas brilhavam intensamente, sua radiância obscurecendo toda a história. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 181. A estrada do imperador era gloriosa. Incontáveis prodígios seguiam uns após os outros. Havia prodígios inigualáveis que lutavam até os confins do universo, esperando pela abertura do reino do antigo imperador para tomar oportunidades que desafiam os céus e mudar seus destinos. Enquanto um tremor ecoava pelo universo, um mar de caos intransponível abriu uma passagem, revelando vagamente um vasto continente do outro lado, sem limites e irradiando uma imensa luz divina. Incontáveis pessoas ficaram assustadas com isso, e alguns prodígios de linhagens do Dao de nível imperador que estavam selados há muito tempo também emergiram. É o reino do antigo imperador. O reino do antigo imperador apareceu. Dentro do reino do antigo imperador, havia inúmeros vestígios deixados por grandes imperadores do passado antes de sua iluminação, transformando-se em marcas do Dao e evoluindo o grande Dao. Era a maior oportunidade de todo o universo. Alguns prodígios inigualáveis buscavam até mesmo trilhar novamente a estrada do imperador, geração após geração, para entrar no reino do antigo imperador e forjar um caminho diferente para a longevidade. As potências se reuniram. No entanto, justo quando alguns prodígios corriam em direção ao reino do antigo imperador, uma mudança inesperada ocorreu. Em uma área desolada, uma formação de assassinato incrivelmente aterrorizante surgiu de repente. Quanta audácia! Alguém realmente quer nos emboscar aqui. Um prodígio semelhante a um deus rugiu em fúria. A formação de assassinato ondulava. Alguém de fato havia preparado uma emboscada ali com antecedência, pretendendo matar a todos. Esta cena se desenrolou de forma repentina demais. O prodígio gritou alto, tentando romper a formação, mas em um instante, ele se transformou em uma névoa de sangue. Uma existência incrivelmente poderosa acabou de morrer assim. A estrada do imperador caiu no caos. Alguém queria prender e matar milhares de prodígios de uma só vez. Este assunto alarmou até as existências proibidas que corriam para este lugar, querendo ver que tipo de pessoa poderia possuir tamanha ambição. No entanto, quando chegaram, encontraram apenas vestígios de uma batalha. Todos os seres vivos haviam morrido, sem restar cadáveres ou armas quebradas. Um ser feroz e inigualável emergiu, buscando realizar um salto definitivo usando a origem dos prodígios como fundação. A morte de milhares de prodígios na estrada do imperador de uma só vez. Tal feito abalou diretamente toda a estrada do imperador. Alguns ficaram bastante interessados, querendo encontrar esse ser feroz para uma batalha. Outros queriam matá-lo, temendo que deixá-lo vivo levasse a problemas futuros. Vários anos depois, conforme as pessoas se aproximavam do fim da estrada antiga, descobriram um domínio estelar desolado. Dentro dele, uma existência aterrorizante estava prestes a passar por uma transformação. Toda a força vital no domínio estelar circundante havia sido saqueada pela existência aterrorizante dentro daquele domínio. Muitos prodígios inigualáveis correram para lá ao ouvir a notícia. Este lugar deve ser onde reside aquele ser feroz e inigualável que prendeu e matou milhares de prodígios anos atrás. Uma aura tão aterrorizante não poderia estar errado. Apenas um ser capaz de causar fenômenos tão terríveis teria a qualificação para matar milhares de
prodígios e alcançar um salto definitivo. Uma luz divina rasgou o céu, e uma figura saiu dela, entrando na terra desolada. Quem é esse? Tão corajoso, atacando diretamente. Alguém perguntou atônito, apenas para ser ignorado por um prodígio desdenhoso ao seu lado. Você nem reconhece o jovem imperador Wang Yunfei, o sucessor do palácio do imperador das 9 luzes? Ele é um prodígio proibido, varrendo uma era sem rivais. Alguém lamentou. Uma figura tão aterrorizante com um talento sem paralelos, ainda não se tornou um imperador. Pergunto-me se ele conseguirá dar esse passo final nesta geração. Logo, outra figura inigualável atacou. É Tang Ventian, o sucessor da linhagem do Dao dos 4 imperadores, do pavilhão celestial. Outro prodígio proibido invencível. Ele provavelmente está animado com a caçada. Aquela figura aterrorizante tentando um salto definitivo provavelmente se tornará a presa de Tang Ventian. Alguém reconheceu a identidade daquela figura inigualável, sentindo amargura no coração. Ele era o gênio número 1 de seu mundo por 10.000 anos, mas tais gênios eram comuns na estrada do imperador. Aquelas existências de nível proibido eram ainda mais desesperadoras. Assim que Tang Ventian entrou, outra majestade aterrorizante chegou. Um dragão colossal, como se fundido em ouro, olhou para a multidão. Enquanto o rugido do dragão ecoava, os olhares de muitos prodígios se reuniram, observando a mulher inigualável de pé sobre a cabeça do dragão, um brilho de admiração passando por seus olhos. Esta é Nangon Yunshu, a sucessora da montanha da queda da terra. Ela possui 2 talentos de nível prodígio. Certa vez, ela atraiu comentários de uma figura inigualável, que disse que ela era prodígio demais, tanto que não conseguiria alcançar o Dao. Mas Nangon Yunshu não acreditou no destino e pisou na estrada do imperador sem número uma única derrota. Sua força é insondável, provavelmente já tocando o nível proibido. Até aquele ser do clã dos dragões chamado Long Yaotian tem a força de um rei celestial, tendo uma vez engolido um rei celestial em batalha, terrível de fato. Um após o outro, prodígios aterrorizantes que abalaram todas as direções na estrada do imperador entraram naquela área, que poderia ser chamada de proibida. Não muito tempo depois, uma pressão inigualável emanou de dentro daquela área. Uma existência proibida estava despertando. Parecia estar enfurecida, e uma grande batalha irrompeu. Esta batalha durou vários anos, lutando por todo o caminho até o Mar de Caos. Ninguém soube o desfecho final. Todos entraram no reino do antigo imperador, buscando aquela oportunidade de abalar o mundo. E neste universo, a vida de um grande imperador chegou ao fim. Ele não podia mais proteger o povo comum. Todas as raças lamentaram. Embora aquele imperador não tivesse aparecido por dezenas de milhares de anos, alguns ainda chamavam seu nome, mas não houve resposta. A pressão do Dao não havia se dissipado. Ninguém podia se tornar um imperador. No entanto, o que espantou o mundo foi que nesta geração, nenhum supremo proibido emergiu. Normalmente, quando um grande imperador do passado morre e um novo imperador ainda não apareceu, é o melhor momento para os supremos proibidos saquearem os seres vivos para repor seu Qi Sangue. Isso nunca mudou desde os tempos antigos até agora. Mas nesta geração, uma mudança ocorreu. Todas as zonas proibidas estavam em um silêncio mortal. Nenhum único supremo emergiu. O tempo voou, 2000 anos se passaram. Os prodígios que haviam entrado no reino do antigo imperador e ainda estavam vivos emergiram gradualmente de lá. Eles começaram a cultivar, esperando ser os primeiros a dar o passo final e se tornar um imperador inigualável. No entanto, uma notícia abalou todas as raças. O domínio do Dao do submundo Azur, um dos 9 grandes domínios celestiais da raça humana, ia realmente atacar uma zona proibida. 2 quase imperadores de abalar o mundo, unindo forças e carregando uma arma imperial, declararam guerra a uma zona proibida. Na era atual, 2 quase imperadores com corpos divinos de grande realização, portando uma arma imperial, aproximando-se de uma zona proibida. Este era um evento raro nos tempos antigos e modernos. Dentro de uma zona proibida, uma existência aterrorizante abriu os olhos. Os 2 quase imperadores com corpos divinos de grande realização radiavam uma aura opressora que preenchia o domínio estelar. É você! De dentro da zona proibida, uma voz baixa emanou. Podia-se apenas ouvir o dono da voz murmurar: eu deixei você escapar naquele dia, mas agora você se tornou um tanto formidável. Agora que você se entregou, deseja se tornar um grande remédio para me ajudar a alcançar o Dao? Uma voz profunda ressoou, cheia de uma intenção assassina infinita, dizendo: Lin Zhan, eu deixei você manter sua vida naquela época, mas agora sua vida está destinada a ser enterrada aqui. Em um instante, dentro da zona proibida, uma aura surgiu. A grande batalha irrompeu completamente. Capítulo 182. A batalha entre os 3 especialistas supremos varreu o céu estrelado, fazendo incontáveis seres vivos tremerem. No passado, a montanha da queda da terra teve uma vez um quase imperador que foi emboscado e morto pelo Lorde Demônio do Deus Assassino, o mestre da área restrita. Agora, nesta era, 2 quase imperadores com corpos divinos de grande realização apareceram na montanha da queda da terra. E eles estão determinados a acertar esta conta antiga. Esta grande batalha durou várias décadas. Vocês não serão meus oponentes. Se vocês se transformarem em um grande remédio e forem devorados por mim, eu me tornarei um imperador. Lin Zhan explodiu. No passado, ele quase foi morto por Li Shenhua e Nangon Shen, escapando por pouco com vida. Agora, ele estava sendo suprimido e espancado pelo descendente de Nangon Shen. Isso encheu Lin Zhan com um imenso ressentimento e um ódio imensurável no coração. Ele estava determinado a lavar sua humilhação com o sangue dos 2 quase imperadores. A aura de Lin Zhan sublimou. Ignorando seus próprios ferimentos, ele se tornou ainda mais implacável e por um momento, ele de fato reverteu a batalha. Ele estava estimulando o potencial de seu corpo, independentemente de qualquer custo. Justo quando a aura de Lin Zhan tornou-se ainda mais aterrorizante, ele sentiu de repente uma aura gelada, uma intenção assassina imensa. No momento em que reagiu, era tarde demais.
Uma espada de lei perfurou diretamente sua cabeça. Esta mudança súbita foi tão rápida que nem mesmo os dois quase imperadores da Montanha da Queda da Terra reagiram. As várias raças no céu estrelado, vendo esta cena, não puderam deixar de sentir um calafrio. Havia uma existência suprema, escondida na escuridão, esperando por um golpe fatal. Lin Shangchen e Nangon Yanshu, pai e filha, olharam solenemente para o especialista misterioso que apareceu de repente. Se este especialista misterioso estivesse escondido na escuridão e os tivesse atacado, o destino deles não seria muito melhor do que o de Lin Zan. No entanto, Lin Shangchen olhou para a figura que apareceu de repente, sentindo-a de algum modo familiar. Ele exclamou surpreso, é você? Lin Shangchen reconheceu a identidade da pessoa que estava escondida na escuridão e atacou Lin Zan. Era o Lorde Demônio do Deus Assassino do Salão do Deus Assassino, que uma vez agiu com ele para eliminar o pensamento remanescente do Supremo Carniceiro de Sangue. Neste momento, especialistas antigos também começaram a se lembrar da figura lendária que circulou na estrada do Imperador 10.000 anos atrás. É o Lorde Demônio do Deus Assassino. Ele está de fato vivo ainda, ele não morreu. Sim, Su Shen não havia morrido. Ele havia estudado diligentemente as técnicas de assassinato do Salão do Deus Assassino, escondendo-se em um lugar desconhecido. Todos pensavam que ele estava morto, e sua figura não era vista no grande mundo. Mas Su Shen não havia morrido. No grande mundo, ele caçava continuamente prodígios, chegando a emboscar e matar milhares de prodígios da estrada do Imperador de uma só vez. Para cultivar o embrião demoníaco do Deus Assassino até o seu auge, todos os seus motivos foram direcionados para Zhou Ansha, enquanto Su Shen sempre escondeu seus rastros, esperando pela transformação final. Agora que ele havia emergido, não mais se escondendo, ele havia cultivado o embrião demoníaco do Deus Assassino até o seu auge, comparável a um supremo comum. Com um ataque surpresa, ele feriu gravemente Lin Zan. Ele havia morrido nas mãos de Lin Zan em 3 vidas, ou morrido por causa de Lin Zan. As queixas de 3 vidas estavam destinadas a ser resolvidas antes de seu salto definitivo. Quão vigorosa era a força vital de um ser comparável a um supremo. Mesmo quando emboscado por Su Shen, seu grande inimigo, ele não morreu imediatamente, mas tentou escapar. Infelizmente, Su Shen estava preparado desta vez e não pretendia dar a Lin Zan nenhuma chance. O corpo de Lin Zan foi aniquilado, e sua cabeça, que ainda queria escapar para outras áreas restritas, foi diretamente suprimida por Su Shen. Lin Zan, você merece morrer. Aquela voz de julgamento, emanando uma intenção assassina que perfurava profundamente a alma, fez a cabeça restante de Lin Zan tremer violentamente. Não, eu não mereço morrer. Eu não posso morrer. Eu ainda quero ascender ao mais alto. Eu ainda quero encontrar o segredo para reverter o tempo. Como eu poderia morrer? Lin Zan não estava disposto. Sua jornada havia sido extremamente árdua. Ele sempre fora caçado, e mesmo após se tornar um quase imperador, um ser comparável a um supremo, ele ainda era caçado. Até agora, sua vida havia chegado ao fim. Lin Zan riu loucamente, lágrimas jorrando, fluindo lágrimas de sangue douradas, que no entanto carregavam uma aura de decadência. Lin Zan morreu, morrendo nas mãos de Su Shen. Neste momento a aura de Su Shen surgiu, rompendo diretamente os grilhões. E naquele exato momento o céu estrelado tremeu, uma aura inigualável varrendo todo o céu estrelado, fazendo com que todos os prodígios poderosos que se preparavam para dar seu passo final abrissem os olhos. Alguém está prestes a se tornar um imperador. Como isso é possível? Nesta era, ninguém deveria romper para o auge do reino quase imperador. Alguns ficaram chocados, outros riram amargamente. Nesta era, uma existência tão aterrorizante estava de fato ainda escondida, apagando todos os vestígios, e na junção final, queria avançar mais, pisando no verdadeiro auge. Dentro do salão do Deus Assassino, o ancestral assassino olhou para o céu estrelado. Ele sentiu uma aura familiar. É aquele pequeno rapaz. Ele estava de fato escondido tão profundamente, preparando-se para se tornar um imperador um passo à frente de todos. O pequeno rosto do ancestral assassino mostrou tanto solenidade quanto surpresa agradável. Se o salão do Deus Assassino pudesse produzir um segundo grande imperador, talvez isso também pudesse ajudá-lo a romper os grilhões e se tornar um verdadeiro ser vivo. Naquelas áreas restritas antigas, alguns supremos ficaram assustados. Alguém está prestes a começar a se tornar um imperador. O novo imperador desta geração está prestes a aparecer. Parece que aquele sujeito, o imperador Vanshen, finalmente morreu. Aquela batalha naquela época foi realmente aterrorizante. Ele lutou sozinho contra mais de 10 companheiros supremos sem ficar para trás, e até matou mais da metade. Tal grande imperador é extremamente raro, mesmo durante o período próspero em que muitos imperadores coexistiam. Infelizmente, grandes imperadores não podem derrotar os anos. Mesmo seres invencíveis envelhecerão, a menos que se cortem voluntariamente, caiam do reino do imperador. Reabasteçam sua força vital com os miríades de espíritos do universo e cultivem o Dao da longevidade. Só assim podem existir para sempre. Caso contrário, não podem escapar da lei do universo. Este imperador disse há muito tempo que o imperador Vanshen, aquele júnior, era obstinado demais. Naquela grande batalha, ele já estava gravemente ferido. Caso contrário, ele não teria deixado de aparecer por 50.000 anos. Se ele tivesse ouvido a ideia deste imperador, ele já teria há muito tempo caçado um grande imperador no auge, bebido sangue de imperador, comido carne de imperador e vivido por mais algumas gerações, o que teria sido suficiente. Vocês, velhos sujeitos, também ficaram morrendo de medo de Yan Yuashen, pensando que este júnior também teria tais esquemas como Yan Yuashen? O novo grande imperador está prestes a aparecer, e uma nova estrada do imperador está prestes a transcender todos os Daos.
Su Shen começou a passar pela tribulação do imperador, lutando contra as projeções de grandes imperadores do passado. Contanto que passasse por esta tribulação do imperador, ele seria capaz de alcançar o auge do Dao marcial, tornar-se o grande imperador atual e fazer todas as raças se submeterem. Su Shen sentiu uma aura aterrorizante travando nele, deixando sua expressão solene enquanto dizia friamente, esconder sua forma diante deste assento. Não é isso querer ensinar o vigário a rezar a missa? Um supremo antigo emergiu, pretendendo emboscar e matar Su Shen, para sufocar esta existência aterrorizante que estava prestes a completar seu salto final. E neste momento, inúmeros supremos não se esconderam mais. Feixes de pensamento divino travaram gananciosamente em Su Shen. Eles queriam agir durante o período mais fraco de Su Shen, após ele se tornar um imperador, para dividir e devorar um imperador, para repor a força vital esgotada ao longo de 2 grandes mundos consecutivos. Capítulo 183. A tribulação do imperador transformou-se nas marcas deixadas por vários grandes imperadores que alcançaram o Dao no passado. A aura dele surgiu buscando executar Su Shen neste passo final e impedi-lo de realizar o salto definitivo. Eram 3 encarnações de antigos grandes imperadores antes de atingirem o Dao apareceram simultaneamente. Havia um grande imperador de uma era tão antiga que sua data era desconhecida, e também um dos 34 imperadores desta era. Em qualquer época, seres capazes de alcançar o Dao e tornarem-se imperadores não devem ser subestimados. O embrião demoníaco do deus assassino de Su Shen, cultivado até o auge, foi libertado sem reservas neste momento. É a aura do imperador assassino. Um sucessor do imperador assassino está realmente alcançando o Dao. Um antigo supremo reconheceu o grande Dao que Su Shen estava cultivando, o aterrorizante Dao do assassinato. Aquele imperador assassino lá atrás ousou alegar que poderia assassinar um grande imperador precisamente por causa do embrião demoníaco que criou, crescendo até o fim com as mãos manchadas pelo sangue de outros especialistas de nível imperador. Agora, após incontáveis anos, o sucessor do imperador assassino cultivou o embrião demoníaco do deus assassino até o auge, destacando-se entre os prodígios de todos os mundos e sendo o primeiro a atravessar a tribulação do imperador. Dentro do universo, existências poderosas murmuravam, o salão do deus assassino não vai produzir outro grande imperador, vai? Se sim, este universo verá o ressurgimento de um gigante, uma linhagem de Dao com 2 imperadores. Com uma herança tão profunda, mesmo durante o tumulto das trevas, quando os supremos despertaram, eles não ousariam provocá-la facilmente. O sangue e a carne de Su Shen foram espalhados pelo céu estrelado, enfrentando o ataque combinado de 3 antigos alcançadores do Dao, mesmo com seu embrião demoníaco de grande realização e seu corpo divino de espírito primordial. Ele não era páreo. Justo quando Su Shen caía no desespero, ele não ousou se segurar, manifestando diretamente a arte da guerra, e sua aura surgiu instantaneamente. Este sujeito, na verdade, ainda tinha um trunfo escondido. Muitos supremos ficaram atônitos. Su Shen subestimou esses antigos alcançadores do Dao. A força deles excedia em muito sua imaginação. Uma luta 1 contra 1 já era extremamente difícil, quanto mais enfrentar 3 contra 1. A arte da guerra do imperador divino Ping Tian era seu maior trunfo, que ele originalmente planejava usar após tornar-se imperador, esperando escapar da perseguição dos supremos e talvez até contra-atacar 1 ou 2. Infelizmente, Su Shen transformou-se em um gigante de luz sangrenta dourada e mais uma vez lutou contra as marcas deixadas pelos 3 antigos alcançadores do Dao. Esta batalha estremeceu os céus e rachou a terra, durando dia após dia. Su Shen não sabia quanto tempo essa luta durou, mas foi o combate mais difícil que já enfrentou. Seu corpo foi despedaçado. Seu sangue quase secou e a maioria de seus métodos anteriores foi totalmente utilizada. Os corpos das 3 marcas de alcançadores do Dao foram despedaçados por Su Shen, transformando-se em poeira. Um feixe de luz varreu todo o cosmos. Neste momento, o universo inteiro foi abalado. Su Shen passou no teste final. Ele estava prestes a tornar-se imperador. Mas neste exato momento final, ninguém queria que ele tivesse sucesso em tornar-se imperador. Justo quando ele estava prestes a alcançar a perfeição, várias zonas proibidas agiram. Mais de um supremo fez um movimento, visando esquartejar Su Shen. Su Shen arrastou seu corpo quebrado. Ele não teve tempo para reconstruir seu corpo físico. Aqueles supremos das zonas proibidas não lhe dariam a chance. Esta seria sua calamidade final, e ele teria que superá-la. Su Shen foi gravemente ferido, seu corpo físico rasgado em pedaços. As leis de seu físico poderoso foram desmembradas pelos supremos, que se banquetearam com elas para repor seu ki e sangue esgotados. Ah não! Caímos na armadilha. Um supremo de repente percebeu que algo estava errado. A vitalidade e as leis do grande Dao dentro deste corpo eram vastamente diferentes das de um grande imperador, como a diferença entre o céu e a terra. É um alcance alternativo do Dao. Aquele Júnior está pregando o truque da cigarra dourada que troca de pele. O rosto de um supremo mudou drasticamente. Ele pareceu perceber algo e disse ferozmente, busquem rapidamente. Ele definitivamente ainda não partiu. Talvez esteja escondido em algum canto, completando sua transformação final. Isso mesmo, Su Shen não morreu. Seu corpo físico era apenas uma isca. A herança do imperador assassino, alcançando o Dao através da alma. Su Shen abandonou seu corpo físico, deixando-o para ser esquartejado pelo grupo de supremos para ganhar tempo, enquanto aproveitava a oportunidade para escapar e completar sua transformação final. Mas neste momento o espaço e o tempo ficaram estagnados. Su Shen percebeu que algo estava errado e praguejou com raiva. Esses velhos bastardos imortais são realmente difíceis de lidar. Ele jurou ferozmente em seu coração que mais cedo ou mais tarde, erradicaria completamente todos esses tumores.
Uma mão massiva transcendendo o espaço e o tempo, carregando infinitas runas de assassinato, golpeou Su Shen. Este era um supremo extremamente aterrorizante, interceptando a rota de fuga de Su Shen, preparando-se para matá-lo e refiná-lo. O embrião demoníaco do deus assassino de Su Shen mais uma vez explodiu com uma intenção assassina imensurável, colidindo com a mão massiva. A flutuação aterrorizante aniquilou diretamente o céu e a terra. Su Shen fugiu para o reino do vazio, escapando para a outra extremidade do universo. No entanto, o Supremo escondido na escuridão tratou-o como presa e perseguiu-o implacavelmente. A energia do universo começou a surgir em direção a Su Shen, aparentemente tentando ajudá-lo, mas Su Shen atualmente não tinha a oportunidade de passar pela transformação. Ele escondeu-se nas terras estéreis, nas terras silenciosas e no mar da destruição. Sem exceção, ele foi encontrado pelo grande inimigo, e uma batalha massiva irrompeu. Finalmente um dia, Su Shen sentiu um poder dentro de seu corpo que parecia capaz de controlar o universo inteiro, muito mais forte do que era antes de alcançar o Dao. Sentindo a mudança dentro de si, o olhar de Su Shen tornou-se gélido. Ele voltou-se encarando diretamente o grande inimigo sem mais esconder sua aura. Este desenvolvimento súbito aterrorizou os muitos supremos. Ele cruzou com sucesso o limiar final? No fim, chegamos um passo atrasados. Entretanto, houve também uma pessoa implacável e inigualável que disse: o que há a temer? Mesmo que ele tenha cruzado o passo final, ele acabou de se tornar imperador. Agora que vocês o ofenderam completamente, uma vez que ele supere esta calamidade, como qualquer um de vocês encontrará paz? Essas palavras dissiparam os pensamentos de retirada entre alguns supremos. O imperador Vanshen serviu de alerta: se outra figura como o imperador Vanshen aparecesse, eles não ousariam imaginar as consequências. Mesmo que tivessem que resistir, eles ainda poderiam durar mais que alguns supremos. Então matem-no. Os muitos supremos atacaram novamente. No momento em que colidiram com Su Shen, tanto a expressão de Su Shen quanto a dos supremos mudaram drasticamente. Não é bom. Ele cruzou a tribulação final, mas não é um verdadeiro imperador. A alma divina de Su Shen despedaçou-se e tornou-se extremamente fraca. Aquele poder, que era suficiente para estar acima de todos os seres vivos, foi subitamente suprimido. A reversão massiva assustou todos os seres. Eles pareceram perceber algo e olharam para uma certa direção. Uma aura suprema mais uma vez reinou sobre todo o cosmos, suprimindo facilmente o Dao de todos os seres vivos. Fosse uma era de prosperidade ou uma era de declínio do Dharma, tudo era decidido por um único pensamento daquela figura aterrorizante. Imperador Vanshen, você realmente não morreu. Você libertou a autoridade do céu e da terra, querendo usar um novo imperador para ganhar tempo para viver uma segunda vida. Maldito seja, fomos todos enganados. Os ferimentos que você sofreu naquela batalha lá atrás foram graves demais. Um antigo supremo gritou severamente, cheio de arrependimento infinito. Sua covardia fez vocês perderem a única chance de executar este imperador. Desta vez, é a vez deste imperador caçar vocês. Um aterrorizante selo do imperador obscureceu o céu estrelado. Olhando para aquela figura invencível, Su Shen deu um sorriso amargo. Ele havia tramado por 10.000 anos, apenas para acabar preparando o traje de casamento para outra pessoa. O longo fluxo do tempo sempre pode mudar uma pessoa. Tendo testemunhado parentes e velhos amigos falecerem um por um, aquele jovem inocente do passado também se tornou um verdadeiro imperador. Su Shen fechou os olhos. Tendo sido enganado, seus ferimentos eram graves demais. O embrião demoníaco do deus assassino foi despedaçado pelos muitos supremos, e ele estava completamente exausto. Capítulo 184. Dentro do espaço do destino. Su Shen abriu os olhos. Ele estava morto. Aquela batalha foi realmente aterrorizante demais. Ele não podia participar dela, nem sobreviver a ela. A boca de Su Shen estava amarga. Nesta vida, ele calculou tudo, matou duplamente indivíduos com grande sorte, resistiu até o círculo final e até atravessou com sucesso a tribulação do imperador. Sob o cerco de numerosos supremos, ele alcançou o passo final, parecendo estar prestes a reinar sobre o céu estrelado. Mas o imperador Fang Bubai não havia morrido. Ele viveu uma segunda vida, sua força aterrorizante além da imaginação, suprimindo facilmente o seu Dao. Em sua 13ª vida, você encontrou um renascido do futuro. Sua família foi aniquilada e você começou com um colapso, mas não desistiu. Você suportou a humilhação, substituiu o filho da vida assassina e tornou-se o herdeiro do salão do deus assassino. No entanto, você foi astuto, sabendo que um velho que cultivou até o reino de Rei Santo nunca valorizaria simplesmente sua aptidão. Você escolheu desacelerar sua velocidade de cultivo e se esconder. Por acaso, você soube do paradeiro de um renascido suspeito de possuir grande sorte. Você iniciou uma investigação e, por meio de sua pesquisa e especulação, identificou rapidamente a identidade da pessoa com grande sorte. Você deduziu que ele era um renascido com a habilidade de prever o futuro. Você escolheu causar problemas, confiscar a arma de Rei Santo, esconder-se, fingir submeter-se a Xiao Sha e manter-se discreto por 500 anos. Quando ele estava prestes a romper para santo, naquele exato momento, você agiu, matando poderosamente Xiao Sha enquanto ele se tornava um santo, confiscando todas as suas oportunidades e tornando-se o herdeiro do imperador assassino. Foi neste momento que seu destino como uma pequena figura deixou de ser medíocre. Para apagar completamente os vestígios de Xiao Sha, você enviou todos os membros da família dele para a reencarnação, iniciando um grande massacre, matando 5 santos em um único dia e abalando o céu estrelado. Você não interrompeu seu progresso.
Você administrou meticulosamente o salão do deus assassino, caçando os poderosos de várias raças. Você desfrutou desse sentimento começando a apreciar o massacre. Mas neste momento, um velho grande sábio de uma seita de Dao surgiu e começou a persegui-lo. Embora tenha escapado por pouco, você foi gravemente ferido. Por isso, você mais uma vez manteve-se discreto, esperando por 2000 anos, finalmente rompendo para o reino de grande sábio. Alcançar este passo na era do declínio do Dharma assombrou o mundo. Você dominou com sucesso a intenção assassina, compreendeu a verdade profunda da herança do imperador assassino e, junto com Lin Shangshen, matou a consciência maligna do corpo remanescente de um antigo supremo, recuperando os tesouros de sua vida anterior e estendendo sua vida útil. Você embarcou na estrada do imperador. Mesmo na era do declínio do Dharma, ela permaneceu brilhante. Ao longo de milhares de anos, você encontrou grandes inimigos e descobriu os segredos da estrada do imperador. Você nunca interrompeu seus passos. Ao perceber que não poderia chegar ao fim, escolheu ocultar seu paradeiro. Sua morte foi divulgada e todos presumiram que você havia morrido, mas isso servia ao seu plano. Você esperou o grande mundo abrir, projetou uma armadilha para matar milhares de prodígios, desviando o problema e fazendo com que muitos prodígios com potencial para alcançar o Dao ficassem cautelosos uns com os outros e lutassem, perdendo muito tempo. Ninguém notou você, a pessoa morta. Você continuou a manter-se discreto, seu cultivo atingindo o auge de quase imperador. Você viu seu antigo grande inimigo lutando contra um velho conhecido. Você sabia que a oportunidade de vingança havia chegado, escondendo-se silenciosamente e desferindo o golpe final em seu antigo grande inimigo, acabando completamente com ele. E por causa disso, você acumulou o suficiente para começar o salto definitivo, chocando todos os seres vivos em todo o universo. Enfrentando as marcas deixadas por antigos imperadores, você esgotou todos os meios, sobrevivendo a 9 mortes para atravessar a tribulação do imperador, apenas para ser perseguido por supremos, escondendo-se em um lugar após o outro e finalmente recuperando-se com sucesso. Infelizmente, você ainda morreu no fim. Você passou a vida calculando todos os seres, recorrendo a qualquer meio para chegar ao auge, sem saber que era meramente uma peça de xadrez no tabuleiro de outra pessoa, preparando o caminho para os outros. Nesta vida, você desafiou o céu e mudou seu destino, tornando-se o senhor demônio do deus assassino. Com sua própria força, você agitou os ventos e as nuvens, deixando uma marca profunda nos anais do tempo. Sua vida foi cheia de altos e baixos, verdadeiramente magnífica. Avaliação: ouro 1 estrela. Recompensa: 100.000 pontos de destino. Su Shen olhou para o ouro brilhante no livro de reversão do destino. Da última vez, ele parou em roxo 9 estrelas, mas desta vez, embora não tenha se tornado um imperador, deu um passo enorme. Deve-se saber que em sua vida anterior, ele gastou apenas 41.000 pontos de destino. Neste momento, Su Shen olhou para os 154.000 pontos de destino exibidos. Esta era uma sorte inesperada sem precedentes. O imperador Fang Bubai viveu uma segunda vida e não poderia viver outros 100.000 anos, a menos que pudesse encontrar um segundo remédio divino. Caso contrário, seriam apenas 50.000 anos. O intervalo de tempo não era tão desesperador. Su Shen ponderou por um momento. Embora não tivesse se tornado um verdadeiro imperador, ele havia entrado brevemente naquele domínio. Su Shen tomou uma decisão em seu coração. Aptidão: 100.000. Capacidade de compreensão: 40.000. Antecedentes familiares: 14.000. Su Shen olhou para os pontos de destino que haviam resetado para 0. Desta vez, ele não planejava se segurar nem um pouco. Tudo ou nada ativar. Uma terra antiga. Brilhos auspiciosos permeavam, mares de nuvens surgiam, dragões verdadeiros e fênix divinas voavam. Nesta terra, sinos antigos dobravam, o céu escurecia e estrelas se apagavam, acompanhadas por inúmeras anomalias. Uma existência antiga ergueu o olhar em direção à direção onde as anomalias apareciam frequentemente, murmurando em voz baixa: que visão aterrorizante! O que diabos aconteceu com a família Ye para realmente desencadear uma anomalia tão monstruosa? Poderia ser que algum velho fantasma da família Ye rompeu para o reino de grande sábio? Com apenas um olhar passageiro, as vastas anomalias foram obscurecidas por uma mão grande. Neste momento, dentro da família Ye, as existências antigas da família Ye estavam alarmadas. A família Ye já havia dado à luz um grande imperador. Apenas algumas centenas de milhares de anos haviam se passado desde a morte do grande imperador, então toda a família Ye ainda era próspera, com muitos poderosos e uma arma do imperador do Dao extremo guardando-a, possuindo uma herança profunda. No entanto, a cena que apareceu hoje parecia um desastre de extermínio de clã. Todas as forças foram enviadas, mas, infelizmente, este não era um desastre de extermínio de clã, mas um sinal de grande prosperidade. Dentro do Palácio Imortal, muitas figuras aterrorizantes baixaram suas cabeças, olhando para o bebê ainda em coeiros. Pequeno, ele abriu um par de olhos pretos e brancos claros, sem o menor medo, olhando para todos abertamente. Luz divina imensurável e leis derramavam-se continuamente naquele pequeno corpo. Nesta vida, eu realmente despertei minhas memórias enquanto ainda sou um bebê. Capítulo 185. Dentro do território da família Ye, uma névoa imortal flutuava suavemente. Uma pequena figura sentava-se de pernas cruzadas no centro de um lago, inspirando e expirando todo o que de origem em um raio de 100 milhas, como uma baleia engolindo água. Uma luz divina imensurável irrompeu do corpo da figura, atraindo milhares de leis. Inúmeros fenômenos surgiram um a um, como imortais descendendo, uma lua brilhante sobre o mar ou a convergência auspiciosa do dragão e da fênix. Uma aptidão de 100.000 pontos de destino inverso, verdadeiramente aterrorizante. A figura, que não parecia ter mais do que a idade de uma criança e estava sentada de pernas cruzadas no centro do lago, abriu os olhos.
Seu olhar era brilhante, porém profundo, entrelaçado com runas incompreensíveis que alternavam entre criação e destruição. Agora 10 anos haviam se passado desde a reencarnação de Su Shen na família Ye. Nesta vida sua origem era ilustre. Ele pertencia a uma família do Dao Imperial e seu talento natural era inigualável. No dia de seu nascimento, ele atraiu a bênção de uma marca imperial e o Ki do Dao Imperial desceu. Além disso, ele possuía o lendário físico proibido, o corpo do Dao do imortal voador, que lhe concedia domínio sobre um poder proibido indescritível. Dizia-se que este físico era destinado ao Dao, tornando-o invencível desde o nascimento. No entanto, os talentos de Su Shen não se limitavam apenas a isso. Suas pupilas herdaram o famoso olho celestial das miríades de leis, que podia facilmente ver através de qualquer técnica do Dao. Os 3 grandes talentos, o Ki do Dao Imperial, o corpo do Dao do imortal voador e o olho celestial das miríades de leis, criaram um monstro. E esse monstro era Su Shen nesta vida. Ao nascer, ele era comparável a um filhote mitológico de dragão verdadeiro, possuindo a base de cultivo do reino de Têmpera do Vazio, posicionando-se na linha de chegada que incontáveis cultivadores apenas sonham em alcançar em suas vidas inteiras. Ele foi estabelecido como o único filho do imperador da família Ye, desfrutando dos recursos de cultivo de todo o clã imperial Ye. Começando a cultivar aos 3 anos de idade, ele rompeu para o reino Nirvana em apenas 7 anos. Na era atual, grandes imperadores ainda estavam vivos, mas mais de 40.000 anos se passaram desde que o imperador Vanshin viveu sua segunda vida. Outro grande mundo dourado estava prestes a abrir, e Su Shen nasceu bem no início da ativação deste grande mundo. Depois de tanto tempo passado, Su Shen não pôde evitar um suspiro de emoção. Com certeza, o talento emergia durante um grande mundo. Apenas um grande mundo poderia acomodar o surgimento de sucessivas figuras supremas e tantos heróis excepcionais disputando o domínio. Em poucas respirações, Su Shen consolidou o reino Nirvana e sua aura recuou gradualmente. Hoje era seu 10º aniversário. A família ia preparar uma celebração para ele, convidando amplamente vários poderes para criar ímpeto para o seu futuro. Em outras palavras, eles estavam atraindo investidores. Su Shen sacudiu a manga e levantou-se lentamente. De repente sua expressão mudou e ele se virou para correr, mas um selo de talismã dourado grudou-se com precisão em sua testa. Runas douradas desceram, transformando-se em incontáveis feixes de luz, tornando-o incapaz de se mover. Su Shen praguejou internamente. Ele, o digno Lorde Demônio do Deus Assassino, que estava a apenas um passo de se tornar um Imperador Diabo do Deus Assassino, estava agora. 2 mãos de jade branco estenderam-se do reino do vazio. Aproveitando-se da incapacidade de Su Shen de se mover, as 2 mãos beliscaram o rosto pequeno de boneco de porcelana de Su Shen, branco com um toque de vermelho, amassando-o vigorosamente como um bolinho de arroz pegajoso. Pequeno Shenzi, para onde você está tentando ir? Uma voz nítida veio do reino do vazio. A figura materializou-se lentamente envolta em um halo de luar. Era uma mulher de beleza inigualável, possuidora de um temperamento frio, porém misturado com inocência e vivacidade. Seus olhos azul gelo sorriam enquanto olhavam para Su Shen. Sabendo que a fuga era inútil, Su Shen desistiu de lutar e deixou a mulher amassar seu rosto com um olhar de total desespero, resmungando indistintamente. Pequena velha ancestral, por que você veio? A mulher arqueou uma sobrancelha sem parar as mãos, e riu sinistramente. Pequeno Shenzi, como você acabou de me chamar? Su Shen enrijeceu-se inteiro e corrigiu-se rapidamente. Irmã Liuli, onde estão os outros velhos ancestrais? A mulher chamava-se Ye Liuli, uma existência extremamente antiga dentro da família Ye. Sua força era insondável. Ela era, no mínimo, uma potência do reino do Grande Santo. Até os outros velhos ancestrais da família Ye tratavam Ye Liuli com extremo respeito. Ninguém revelava a origem de Ye Liuli, mas Su Shen especulava que Ye Liuli poderia ser uma filha imperial, esperando por esta era para emergir. Filha imperial, a descendente de um grande imperador. A fundação da família Ye era realmente profunda. Ye Liuli disse casualmente, hoje é seu 10º aniversário. Muitas figuras importantes vieram de todos os lugares. Entre elas estão velhos amigos daquelas figuras idosas, então eles foram colocar a conversa em dia. Apenas eu tive tempo livre, então vim buscar você. O quê? Você, garotinho, realmente não quer me ver? E Liuli esfregou viciosamente o rosto pequeno de Su Shen. Su Shen sentiu-se impotente. Falando em figuras antigas, Su Shen pensava que talvez ninguém em toda a família Ye fosse mais antigo que a mulher diante dele, nem mesmo ele próprio. Vendo o olhar cada vez mais perigoso nos olhos da mulher, Su Shen defendeu-se. Não, eu realmente queria ver a irmã Liuli. Eu até pensei na irmã Liuli o tempo todo em que estava cultivando. Eu só não conseguia acreditar que alguém do status da irmã Liuli viria. Su Shen explodiu com uma forte vontade de sobreviver, fazendo Ye Liuli cobrir a boca e rir suavemente. Garotinho, você é tão doce de língua com tão pouca idade, agradando as pessoas. Quando você crescer, temo que causará problemas para muitas filhas orgulhosas do céu. Su Shen. Ye Liuli arrancou o selo de talismã dourado grudado na cabeça de Su Shen. Su Shen sentiu como se tivesse recebido uma anistia geral, deixando imediatamente a ilha imortal sem olhar para trás. Sua velocidade atordoou Ye Liuli. Este era o corpo do Dao do imortal voador, que diziam possuir o mistério profundo de reverter o tempo e o espaço. Ye Liuli murmurou de repente, este garotinho, tudo que ele sabe é cultivar, como um boneco de madeira. Eu devo levar este pequeno para o caminho certo. A vida não pode ser apenas cultivo tedioso. É uma pena que os velhos do clã se recusem a deixar o pequeno Shenzi me aceitar como sua mestra. Su Shen deixou a ilha imortal da família Ye e só relaxou após ver que Ye Liuli não o havia perseguido. Em relação a esta pequena velha ancestral da família Ye, Su Shen apenas desejava manter distância. Ele só queria cultivar. Ele definitivamente não queria se tornar o brinquedo de uma mulher. Su Shen dirigiu-se ao grande salão da família Ye.
Su Shen parou de repente, inspirando o ar frio. Uma lufada de fumaça branca apareceu do nada na frente dele. No entanto, a figura não era como Yeliuli, então Su Shen exalou o ar frio que havia inspirado. A fumaça branca dispersou-se, revelando um ancião sentado de pernas cruzadas no topo de uma garça imortal de 5 cores. Ele segurava um batedor de cauda de cavalo e parecia um especialista de outro mundo. Su Shen examinou o ancião, e o ancião também examinou Su Shen, com uma alegria visível em seus olhos. É alguém do pavilhão dos segredos celestiais. Su Shen estreitou seus olhos grandes, observando o ancião tirar uma bússola antiga e começar a prever o futuro. O pavilhão dos segredos celestiais também é uma poderosa linhagem do Dao. Disse que ele pode ser rastreado até a mítica Era das Lendas, sendo capaz de calcular segredos celestiais e tendo assistido sucessivos grandes imperadores. Sua fundação é ainda mais aterrorizante do que linhagens do Dao que produziram múltiplos imperadores. O ancião diante de Su Shen era, no mínimo, um grande santo, e mais provavelmente, um quase imperador. Que audácia! Alguém se atreve a prever o futuro destino do meu filho do imperador da família Ye. Capítulo 186. Um grito furioso ecoou do reino do vazio. Um velho ancestral da família Ye fez um movimento diretamente, o que em seu dedo poderia obliterar um domínio estelar, como se uma divindade tivesse descido. A importância de Su Shen era autoevidente. Como filho do imperador da família Ye, ele tinha uma arma imperial suprimindo sua sorte. Agora seu futuro estava sendo divinado por alguém. Uma vez concluído, mudanças terríveis ocorreriam. Um ancião grande santo guardando a arma imperial da família Ye interveio diretamente, pretendendo interromper a adivinhação do mestre do pavilhão dos segredos celestiais. Diante do dedo que esmagava o domínio estelar, o ancião do pavilhão dos segredos celestiais nem sequer levantou a cabeça. Em vez disso, a garça imortal sob seus pés bateu as asas, e o poder dos 5 elementos transformou-se em uma roda de luz, aniquilando diretamente o dedo gigante. O velho ancestral da família Ye do outro lado pareceu perceber algo e murmurou: pavilhão dos segredos celestiais? Essa força das mais misteriosas e uma das mais fortes, mesmo a família Ye não ousava provocar facilmente. Agora, o mestre do pavilhão dos segredos celestiais aparecerá subitamente na família Ye. Até a garça imortal sob seus pés era uma existência aterrorizante e infinitamente próxima de um quase imperador, quanto mais o próprio mestre do pavilhão dos segredos celestiais. Su Shen ficou atônito. Aquele que guardava a arma imperial da família Ye e monitorava a sorte da família Ye não era naturalmente uma potência comum. Agora ele fora forçado a recuar por uma garça imortal. O pavilhão dos segredos celestiais era realmente insondável. Justo quando Su Shen estava prestes a espiar mais profundamente os mistérios do pavilhão dos segredos celestiais, sentiu de repente o colarinho de suas costas ser agarrado e foi levantado lentamente. Su Shen sentiu uma forte sensação de desconforto. Ele virou a cabeça para ver um rosto imortal familiar. Embora belo, Su Shen não queria encontrá-la neste momento. A recém-chegada não era outra senão Yeliuli. Com a chegada de Yeliuli, o velho ancestral da família Ye curvou-se respeitosamente. Está bem, é apenas um pequeno assunto. Você pode se retirar primeiro, deixe isso comigo. Yeliuli segurava Su Shen com uma mão e acenava com a outra. O velho ancestral da família Ye falou como se tivesse visto um salvador, conforme o comando de Xiao Zhu. Então, ele desapareceu rapidamente. Neste momento, um talismã de ouro negro apareceu na outra mão de Yeliuli. O talismã estava queimando, e a bússola antiga na mão do ancião do pavilhão dos segredos celestiais tremeu violentamente. Um momento depois, ela explodiu, espalhando-se por toda parte. O ancião do pavilhão dos segredos celestiais, sentado na garça imortal, sangrou pela boca, olhos e ouvidos, transformando-se em uma figura ensanguentada. Seu cabelo tornara-se branco e ele parecia ter envelhecido incontáveis anos, mas seus olhos estavam cheios de um horror incomparável. Ele proferiu o mandato do imperador, e Yeliuli estendeu a mão para obscurecer os segredos celestiais, olhando para o ancião e dizendo: vocês do pavilhão dos segredos celestiais são realmente problemáticos como sempre. Isso é algo que vocês do pavilhão dos segredos celestiais podem simplesmente calcular às cegas? Não tem medo de atrair um grande terror do rio do tempo algum dia, levando à extinção completa do legado do seu pavilhão dos segredos celestiais? Su Shen desistiu de lutar, ouvindo atentamente. Seus olhos percorriam o ambiente e ele mergulhou em contemplação. Neste momento, o ancião recuperou-se e disse: obrigado, Vossa Excelência, por salvar minha vida. Se não fosse pela intervenção de Vossa Excelência, receio que teria encontrado um fim inesperado. É apenas que... O ancião olhou para Yeliuli com as palavras não ditas. Ele parecia ter descoberto algo, e suas emoções recentemente acalmadas surgiram violentamente de novo, dizendo: você é. E Yeliuli acenou com a mão e disse: está bem, você deve conhecer as regras do pavilhão dos segredos celestiais melhor do que eu. Deixe que o assunto de hoje termine aqui. Da próxima vez, talvez ninguém seja capaz de salvá-lo. O ancião assentiu com uma expressão solene. Ele então tirou o pingente de jade roxa pendurado em sua cintura e disse: hoje, este velho presunçosamente previu o futuro do filho do imperador. Foi meu erro. Este pingente de jade serve como um pedido de desculpas por minhas ações indelicadas. Padrões misteriosos estavam gravados no pingente de jade, emitindo um brilho roxo. Claramente não era um item comum. Su Shen fixou seu olhar nele. Isso é na verdade um símbolo de um grande imperador. Su Shen não poderia estar enganado. Dentro deste pingente de jade, havia uma aura do Dao extremo fluindo. Ele deve ter sido usado frequentemente por um grande imperador, imbuído com a aura do Dao extremo. Continha o Dao remanescente e o legado de um grande imperador, um item pelo qual todas as miríades de raças lutariam. E Yeliuli ficou um pouco surpresa. Vocês do pavilhão dos segredos celestiais são realmente generosos.
Já que é um presente de desculpas, pequeno Shenzi, você deve aceitá-lo. É claro, como você é jovem, sua irmã mais velha pode relutantemente ajudá-lo a guardá-lo com segurança. Su Shen estendeu a mão decisivamente e enfiou o pingente de jade em seu peito. Ao ver Su Shen aceitar o pingente de jade, o ancião finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele então juntou as mãos em despedida e, junto com a garça imortal, desapareceu do território da família Ye, vindo e indo às pressas. Após o mestre do pavilhão dos segredos celestiais partir, os velhos ancestrais da família Ye também chegaram um após o outro. Um velho ancestral perguntou curiosamente: Xiao Zu, aquele era o mestre do pavilhão dos segredos celestiais agora há pouco? O que ele previu sobre o filho do imperador? Os muitos velhos ancestrais da família Ye pareciam solenes. Dizia-se que o método de adivinhação do pavilhão dos segredos celestiais era o melhor do mundo, e ninguém ousava reivindicar o segundo lugar. Em certo sentido, eles eram simplesmente reis do inferno vivos. E Liu Li disse casualmente, ele disse algo sobre o mandato do imperador. Este garotinho tem um mandato do imperador, um destino do Dao imperial. E Liu Li ergueu a mão e balançou Su Shen, que permaneceu inexpressivo. Os olhos dos velhos ancestrais da família Ye tornaram-se simultaneamente incrivelmente fervorosos. Mandato do imperador. Destino do Dao imperial. Isso não significava que ele estava destinado a se tornar um imperador no futuro? Um velho ancestral riu alto. Meu discípulo e neto Ye Shen possui o potencial de um grande imperador. O rosto de Su Shen tremeu. Ele sabia que essa frase viria mais cedo ou mais tarde. Isso lhe deu um mau pressentimento, e ele realmente queria rejeitar a reputação de ter o potencial de um grande imperador. Infelizmente, ele não conseguia emitir nenhum som agora. E ele lhe olhou para Su Shen com um sorriso, suas mãos de jade esfregando o rosto pequeno de Su Shen, aparentemente retaliando pela fuga repentina de Su Shen de sua mão do diabo mais cedo, apenas para cair de volta em seu domínio agora. Naturalmente, a vingança foi dobrada. Muitos velhos ancestrais conversavam animadamente. Finalmente, um ancião com considerável antiguidade disse solenemente: o assunto de hoje, não importa quem seja, não deve ser vazado para o mundo exterior. Caso contrário, será tratado como traição à família Ye. Os outros velhos ancestrais não tiveram objeções. O assunto do destino do Dao imperial era significativo, uma vez vazado poderia levar ao perigo. Quando muitos anciãos se recuperaram, descobriram que seu filho do imperador da família Ye estava nas mãos da Xiao Zu da família Ye suportando tormentos. Um velho ancestral da família Ye tremeu e disse: Xiao Zu, solte rapidamente o filho do imperador. Você não pode tratar o filho do imperador assim. Droga, alguém finalmente notou. E Liu Li soltou Su Shen. Da próxima vez, Su Shen decidiu, ele deveria encontrar um canto mais isolado para cultivar, e absolutamente não deixar essa diaba encontrá-lo. 30 anos a leste do rio, 30 anos a oeste do rio. Não o intimidem por seu cultivo raso agora. Depois de muita dificuldade, Su Shen finalmente encontrou alguma paz. Os convidados que vieram à família Ye sentiram as flutuações anteriores na família Ye. Como foram protegidos pela arma imperial, não puderam dizer claramente o que havia acontecido, mas sabiam que devia estar relacionado àquele filho do imperador da família Ye. Eles olharam curiosamente para Su Shen. Embora ele tivesse acabado de completar 10 anos, ele chocou a todos. Que talento aterrorizante! Como esperado do filho do imperador da família Ye. Talvez a comoção na família Ye há 10 anos tenha sido causada pelo nascimento desta criança. O potencial de um grande imperador, este é realmente o potencial de um grande imperador. Quando ele pisar na estrada do imperador no futuro, ele provavelmente será outro ser invencível. A família Ye produziu uma figura extraordinária nesta geração. Devemos nos agarrar à perna da família Ye. Se o filho do imperador da família Ye se tornar um imperador, nosso clã prosperará por pelo menos 100 mil anos. Capítulo 187. Su Shen vestia um manto de brocado preto, seu cabelo escuro preso com um simples grampo de jade negra, enquanto o restante dos fios caía sobre os ombros, misturando-se à túnica escura. Apesar da pouca idade, ele exalava uma postura de rei, não demonstrando medo ao enfrentar os olhares de inúmeras figuras poderosas de várias linhagens do Dao. O Ki de um imperador se manifestava acompanhando seu corpo, e os mistérios do corpo do Dao da imortalidade voadora transformavam-se em runas de leis. Este era o verdadeiro porte de um grande imperador. As figuras poderosas das diversas linhagens estavam cheias de extrema inveja e ciúme em relação à família Ye de fato. Um prodígio inigualável havia aparecido nesta geração. Diante dos olhares de todos, Su Shen não sentia excitação em seu coração. Em vez disso, estava extremamente calmo. Através de incontáveis reencarnações, ele já havia sido desprezado, admirado, valorizado, maravilhado, invejado, temido e reverenciado. Esses sentimentos passados já não podiam despertar nenhuma ondulação dentro dele. O poder da família Ye era imenso, suprimindo tudo. Apenas poucas forças no mundo podiam rivalizar com eles. Em poucos dias espalhou-se a notícia de que um prodígio com o porte de um grande imperador emergira da família Ye. O nome de Ye Shen, que tinha apenas 10 anos, ascendeu rapidamente, garantindo um lugar entre os inúmeros gênios e prodígios. Neste momento, Su Shen estava na família Ye, brincando com um pingente de jade na mão, um presente do mestre do pavilhão dos segredos celestiais. Dentro dele, escondia-se uma criação que desafiava os céus. As pupilas de Su Shen começaram a se entrelaçar com runas misteriosas, parecendo capazes de enxergar através de tudo no mundo. Ele iniciou seu cultivo isolado, compreendendo a criação dentro do pingente de jade, esperando por uma surpresa. O isolamento de Su Shen durou 5 anos. 5 anos depois, houve movimento na família Ye. Só então Su Shen abriu os olhos lentamente com um olhar de alegria. De fato, havia uma criação divina dentro daquele pingente. Em 5 anos, ele compreenderá apenas a ponta do iceberg, mas era o suficiente.
Padrões divinos emanavam do corpo de Su-Shen. Naquele momento o sol, a lua, as montanhas e os rios pareciam uma pintura, congelados no tempo. Su-Shen caminhou calmamente pela terra proibida da família Ye, admirando a paisagem na qual poucos haviam colocado os pés. À frente havia um rio caudaloso. Su-Shen parou. Os peixes no rio ainda estavam suspensos no momento anterior, sem se mover mesmo com sua aproximação. Ele parou acima do rio, com a lua brilhante refletindo sua figura. Su-Shen estendeu a mão lentamente e ondulações se espalharam pelo espaço. Os peixes no rio saltaram e desapareceram assustados e a lua brilhante acendeu lentamente, tudo retornou ao seu estado original. Isso era o domínio do tempo. O segredo dentro do Jade excedia a imaginação de Su-Shen. Este era um legado deixado por um grande imperador que alcançou o Dao no domínio do tempo. Mesmo olhando através dos tempos antigos e modernos, este era um domínio proibido. Nesta vida, seu corpo do Dao da imortalidade voadora, conhecido como físico mais veloz, podia fluir contra os anos. Se fosse combinado com uma arte secreta capaz de entrar no domínio do tempo, quão pavoroso isso seria? O presente do pavilhão dos segredos celestiais era realmente substancial. Su-Shen subitamente ficou rígido. Ele sentiu como se seu corpo tivesse ficado menor. Essa não era a pior parte era. Uma mão de Jade ergueu Su-Shen. Ele virou a cabeça e viu um rosto imortal familiar, vestindo uma saia verde esmeralda, seus olhos azul gelo olhando para Su-Shen com uma expressão brincalhona. Pequeno Shenzi, quanto tempo? Su-Shen riu sem jeito. Irmã Ye-Liu-Li, quanto tempo? Por 5 anos, Su-Shen permaneceu em silêncio, sem notícias, em parte para compreender os segredos do Jade e em parte para evitar Ye-Liu-Li. Ele não esperava que ela o encontrasse tão rápido. Su-Shen tinha motivos para suspeitar que essa irmã mais velha esteve vigiando-o por 5 anos. Cultivadores tinham vidas longas, especialmente velhos monstros que fingiam ser jovens. Eles eram extremamente pacientes. Essa era a percepção de Su-Shen. E Ye-Liu-Li olhou para ele com um meio sorriso. O Su-Shen de aparência juvenil agora havia revertido ao tamanho de uma criança. A natureza brincalhona de Ye-Liu-Li surgiu, e ela esfregou ferozmente o rosto de Su-Shen, que era ainda mais delicado que o de uma mulher inigualável. Após um tempo, Ye-Liu-Li finalmente falou: "Você é um garotinho realmente problemático. Com apenas o cultivo do reino Nirvana, você ousou explorar os segredos do tempo. Se eu não tivesse descoberto rápido, você teria causado um grande desastre. Felizmente, você apenas perdeu um pouco de origem e seu corpo encolheu 5 anos. Você crescerá de novo em outros 5 anos. Su-Shen. Não era de admirar que sentisse que seu corpo havia encolhido muito. Ele pensara que Ye-Liu-Li usará um método especial para revertê-lo aos 10 anos. Parecia que ele a havia julgado mal. Técnicas proibidas como o domínio do tempo não devem ser usadas a menos que seja absolutamente necessário. Seu corpo encolhera, mas sua expectativa de vida não mudará. O domínio do tempo não podia durar para sempre. Talvez usá-lo demais levaria a consequências terríveis, fazendo com que esta vida desaparecesse e retornasse aos céus e à terra. Isso era algo que Su-Shen não queria ver. Só poderia ser usado como último recurso. E Ye-Liu-Li disse com certo pesar: "Se ao menos você, pequeno Shenzi, pudesse manter essa aparência atual para sempre." Su-Shen, você está sendo educada? Uma garrafa colorida apareceu na mão de Ye-Liu-Li. Dentro dela havia uma gota de água branco-prateada, muito misteriosa. No momento em que apareceu no mundo, Su-Shen sentiu o tempo fluindo rapidamente. Isso o lembrou de um item lendário: água do tempo. Ye-Liu-Li apontou o dedo e uma gota da água do tempo caiu na boca de Su-Shen. Naquele instante, o corpo de Su-Shen se recuperou gradualmente, retornando à sua aparência de 15 anos. A origem que ele perderá ao cultivar a arte secreta do tempo foi reabastecida naquele momento. Isso fez os olhos de Su-Shen brilharem. Água do tempo, isso era algo bom. Parecia que essa mulher não era tão ruim, afinal. A impressão de Su-Shen sobre Ye-Liu-Li melhorou ligeiramente. Ye-Liu-Li disse: "Infelizmente, o clã precisa que você escolha um grupo de seguidores, e o banquete do Lago de Jade está prestes a começar." Os olhos de Ye-Liu-Li brilharam de repente. "Que tal, pequeno Shenzi, depois do banquete do Lago de Jade, você tenta a arte secreta do tempo de novo. Reverta para sua aparência de 10 anos ou até mais jovem se possível." Su-Shen. Ele bem que poderia ter jogado sua melhora de impressão aos cães. Capítulo 188. Praça da família Ye. Su-Shen já tinha 15 anos. A família Ye começou a selecionar seguidores para ele. Os chamados seguidores eram, naturalmente, os futuros braços direitos de Su-Shen. Embora o talento deles não fosse tão grande quanto o dele, ainda era extraordinário. Um imperador que reinasse sobre o universo teria, sem dúvida, inúmeros seguidores, estabelecendo um vasto poder e dominando uma era juntos. Tumulto das trevas obstruindo o Supremo, protegendo seu mestre para alcançar o Dao. Dentro da praça da família Ye, um grupo de homens e mulheres esperava em pé. Entrelaçados com vários quis aterrorizantes, eles pareciam bastante extraordinários, com alguns sendo figuras famosas no ranking de jovens gênios de todas as raças. É o filho imperador da família Ye. Ao verem um belo jovem em vestes escuras aparecer cercado por muitos anciões da família Ye, todos entenderam que aquele era o filho imperador, o prodígio com o porte de um grande imperador. Diante da lisonja de todos, o olhar de Su-Shen apenas os varreu indiferentemente. Havia espadachins de talento excepcional, prodígios com ki profundo, mulheres belas de graça notável, e até alguns gênios de outras raças que desejavam servir a Su-Shen. "Você é o filho imperador da família Ye? O prodígio inigualável com o porte de um imperador?" De dentro da multidão, uma voz desafiadora ecoou, seu ki poderoso dispersando diretamente os prodígios ao redor. Radiância divina fluía do corpo da figura. Este era um corpo divino, algo notável. Em outras eras, ele certamente teria sido o foco das atenções, tornando-se uma das poucas grandes figuras.
Um corpo divino tinha capital para a arrogância. Um ancião da família Ye de barba branca, que acompanhava Su Shen, pareceu irritado. Seu ki pavoroso pressionou diretamente para baixo e ele rugiu. Quanta audácia! Como ousa desrespeitar o filho imperador? O corpo da figura pesou, mas ele se recusou a ajoelhar. Yi Shen, eu quero lutar com você. Se eu perder, servirei a você por vontade própria. O ancião ancestral da família Yi ao lado de Su Shen sentiu sua autoridade desafiada e ficou ainda mais enfurecido, pretendendo fazer aquele jovem indisciplinado sofrer um pouco. Assim que esse pensamento surgiu, o ancião sentiu subitamente uma força irresistível envolvê-lo. Todas as flutuações foram apagadas, como se nada tivesse aparecido, o que o assustou. Ele olhou para Su Shen ao seu lado, com os olhos cheios de horror. Su Shen disse indiferente: esta não é a maneira da família Yi tratar os convidados. O ancião abaixou a cabeça e disse respeitosamente: filho imperador, fui impulsivo. Pedirei punição à família. Su Shen assentiu, não prestando mais atenção, e olhou para o jovem do corpo divino que o desafiara, perguntando: quem é ele? Vendo que Su Shen parecia interessado, outro ancião respondeu rapidamente: ele é um prodígio do pavilhão das nuvens estelares. O antigo ancestral do pavilhão das nuvens estelares caiu, e eles agora enfrentam um grande desastre. Su Shen entendeu. Aquilo era uma tentativa de preservar a última centelha do pavilhão das nuvens estelares, aproveitando o recrutamento de seguidores da família Yi. Um corpo divino deste nível, mesmo em um grande mundo, era considerado um gênio. Era inevitável ter certa arrogância. Su Shen estava levemente interessado. O talento deste sucessor não era fraco, e seu corpo divino também era relativamente poderoso. Su Shen baixou o olhar, como um deus dos 9 céus, e disse: você quer me desafiar? O jovem olhou para Su Shen, com os olhos cheios de relutância e desafio. Embora nada dissesse, seu olhar transmitia tudo. Su Shen achou divertido. Vou te dar essa chance. Vou suprimir meu cultivo para estar no mesmo reino que você. As palavras de Su Shen fizeram o jovem hesitar, com os olhos confusos. Ele bufou e disse: não precisa. Estou confiante de que não sou inferior a ninguém. Su Shen apenas sorriu. Talvez o jovem pensasse que com apenas 15 anos, não importava quão alto fosse seu cultivo, não seria tão elevado. O fenômeno do corpo divino transformou-se em um vasto céu estrelado, com inúmeras estrelas caindo. No passado, o antigo ancestral do pavilhão das nuvens estelares confiava em seu corpo divino da queda estelar para lutar contra muitos inimigos no firmamento, ganhando fama entre todas as raças. Dezenas de milhares de anos depois, esse poderoso corpo divino reaparecia. O jovem crescerá ouvindo as histórias míticas do antigo ancestral e não acreditava que perderia. No entanto, neste mundo, sempre havia pessoas além das pessoas e o céu além do céu. A figura de Su Shen desapareceu, e uma voz calma veio de trás do jovem. Você perdeu. Como julgamento final, o jovem foi lançado diretamente para trás. Como ele perdeu, ninguém pôde ver claramente. Mesmo os muitos anciões do reino Nirvana da família Yi não conseguiram ver sequer um rastro, nem puderam sentir nada. Isso significava que, contanto que o filho imperador agisse, eles também não seriam seus oponentes. O corpo do Dao da imortalidade voador era pavoroso a esse ponto. No entanto, eles não sabiam que Su Shen não usara todo o seu poder. Aquilo fora apenas ele exibindo seu cultivo do reino do vazio profundo. Ele cumprirá sua promessa. O cultivo do jovem estava apenas no 4º estágio da temperagem do vazio, e Su Shen também suprimira seu cultivo para o mesmo nível. Acontece que ele era simplesmente aterrorizante demais. Seu poder de combate excedia em muito seu reino atual. Se ele liberasse todo o seu poder, poderia facilmente massacrar toda a família Yi em um instante, exceto pelos antigos ancestrais do Reino Santo. O jovem estava gravemente ferido, mas não inconsciente. Seu fenômeno de corpo divino foi estraçalhado, transformando-se em pontos de luz dispersos. Ele olhou para o céu, incapaz de acreditar. Ele perdeu, e foi derrotado em um único movimento. Não, ele sequer sabia como perderá. O corpo divino da queda estelar, o talento do qual tanto se orgulhava, parecia tão vulnerável naquele momento. O jovem estava muito desapontado. Ele esperava que houvesse uma lacuna, mas nunca imaginara uma lacuna tão massiva. Olhando para a figura que parara diante dele, o jovem disse: perdi. Cumprirei minha promessa e seguirei você para sempre. Meu nome é... Su Shen acenou com a mão, interrompendo sua apresentação. Não estou interessado no seu nome. De hoje em diante, você se chamará Ieda e será meu primeiro seguidor. O jovem ficou atônito. Esse nome não era um pouco casual demais? Ele estava confuso, mas pensando que perderá facilmente e que a aposta já estava feita, parecia não ter direito de recusar. Ele apenas assentiu e disse: Ieda agradece ao mestre por conceder o nome. Su Shen estava muito satisfeito. Embora esse seguidor parecesse um pouco tolo, sua força não era fraca. Ele resistiu a um de seus ataques e embora Su Shen tivesse se contido um pouco, ele não perdeu a consciência e ainda podia se mover. Tal resiliência já era muito forte. Após a grande realização, ele seria um saco de pancadas qualificado. Ieda hesitou em falar e com um aceno de permissão de Su Shen perguntou: posso perguntar em que reino o mestre está atualmente? Ieda estava muito curioso. Su Shen então disse: 4º estágio do Nirvana. O coração de Ieda sentiu-se subitamente um pouco melhor, mas então pensou que Su Shen tinha apenas 15 anos e seu cultivo já estava naquele nível. Ele não pôde deixar de sorrir amargamente. Que tipo de aberração era aquela? Seguir tal figura não parecia um desperdício. O coração de Ieda sentiu-se um pouco melhor novamente. Su Shen percebeu a mudança e soube que ele poderia ter entendido algo errado, mas não explicou. Quanto aos outros prodígios, Su Shen estava entediado. Após escolher casualmente 2 mulheres que pareciam boas como criadas, ele dispensou a todos, encerrando a seleção de seguidores. Su Shen estava com os olhos voltados para o banquete do Lago de Jade, onde alguns dos maiores gênios desta era se reuniriam. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado!
Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!